Quero saudar a todos com a graça e com a paz daquele Senhor maravilhoso que se chama Jesus. É bom ter você aí assistindo a esse culto, estando na presença do Senhor para adorá-lo, para receber algo dele. Que de fato o Senhor esteja movendo na sua vida, lhe contemplando com a sua graça, realizando algo que só o Senhor pode realizar no seu interior. Receba o que Deus tem para você. Eu quero orar. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, Deus, por esse culto online que podemos estar celebrando. Deus, que o Espírito do Senhor esteja na direção e no controle. Deus, que o louvor e a adoração chegue até teu trono como expressão de confiança, de amor para com o Senhor. Pai, que a palavra seja viva, possa tocar vidas e corações, possa desafiar cada um a tomar posição, a de fato cada vez mais seguir as recomendações e as orientações do Senhor que o Senhor traz através da sua palavra. Deus, em nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo de edificação verdadeiramente. Amém e amém. Nós celebramos a vitória de Jesus. A desonra Ele já levou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Ei, vamos com palmas. Celebramos. Estava em meu interior, me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão hoje me libertou. Tua voz me chama, da morte livre eu sou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tua voz me chama, da morte livre eu sou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Quantos estão felizes essa noite? Eu sou livre por teu amor. Foi tua graça que me curou. Obrigado, Jesus. Mas teu perdão hoje me libertou. Tua voz me chama, da morte livre eu sou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tua voz me chama, da morte livre eu sou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Nos resgatou. Vamos lá, eu te convido a cantar a minha história, a sua história nessa noite. Se você é livre, declare comigo. Do meu pecado me resgataste, por tua glória cadeia se rompe. Sozinho estava e sem abrigo, nos céus eu vou contigo. Tu me curaste quando veio, Jesus, por teu amor eu respiro. Tenho futuro, agora eu vejo, tua voz me restaurou. Da morte livre eu sou. Glorioso dia, teu
preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Vamos cantar juntos a uma mesa nessa noite. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. E é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. No vale caminha junto a mim, certo, misericórdia e bondade seguem em mim. Sim, minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Será que você pode batalhar com as suas armas espirituais? Vamos! E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. E é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. E é assim, nesse lugar, com minhas mãos erguidas, com minha voz erguida, é aqui. Eu não luto pela minha força, nem pela minha violência, mas pelo Espírito de Deus. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. É bem fácil, parece. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou... Eu quero ler uma palavra de Deus para a gente dar uma compartilhada nesse momento, que está em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 17, onde diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores,
e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Imitação é uma prática comum. Por exemplo, as crianças, normalmente elas imitam os seus pais. Muitas vezes adolescentes imitam os seus ídolos na música, no futebol ou em qualquer outra especialidade. Também, às vezes, empresas imitam produtos de empresas que são mais qualificadas para agregar mais valor ao seu produto. Então, é muito comum a imitação. E o nosso texto exatamente fala a respeito disso. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, aquela igreja que ele havia estabelecido e a qual ele visa abençoar, edificar, desafiar através dessa carta. Ele diz: irmãos, sejam meus imitadores. Então, Paulo, ele desafia aqueles cristãos a imitarem o Senhor, aliás, primeiramente imitarem a Ele mesmo, de sejam meus imitadores. A gente olhando assim, a grosso modo, para dizer, mas será que Paulo não é um cara orgulhoso? Será que não é uma postura de arrogância do apóstolo Paulo quando ele diz, sejam meus imitadores? Mas quem lê a respeito da vida, do ministério do apóstolo, logo chega à conclusão que de fato não é nada disso. Porque Paulo, ele simplesmente era um fiel imitador, que eu vou chamar assim, do supremo modelo. Quem é o supremo modelo? Jesus. Paulo, ele se esmerava em espelhar Jesus através da sua vida. Por isso ele é corajoso em dizer, em escrever aos filipenses, sejam meus imitadores. Então, o desafio de Paulo para aquela igreja era que eles, de fato, imitassem o modelo supremo, o exemplo maior, que é Jesus. E, por extensão, essa palavra chega até nós, nós também somos desafiados a sermos imitadores do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que me assiste que é um grande desafio, especialmente no contexto em que nós vivemos. O homem cada vez mais se afasta de Deus. Hoje há tantas mensagens um pouco deturpadas da verdade de Deus. Hoje há tantas coisas que são apresentadas que muitas vezes pessoas são confundidas. Nós podemos ser confundidos a respeito do que efetivamente significa imitar Jesus ou de como de fato imitá-lo ao ponto de ter a nossa vida cada vez mais transformada na sua própria identidade. Mas esse é o chamado da palavra, este é o desejo do apóstolo Paulo ao ele escrever à igreja em Filipos, e essa palavra está registrada para nós. Eu creio que a gente pode também ler aqui, ainda de Filipenses, no capítulo 1, o versículo 27, onde diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo aí, até onde vocês estão, e vê-los, estando presente, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, Paulo fala, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Ser imitador de Cristo é viver de modo digno do Evangelho. E aqui dá para subdividir esse versículo em 3 aspectos. Primeiro, viver uma vida correta, coerente com as exigências morais do Evangelho. Então, esse é o primeiro aspecto. Viver uma vida coerente de acordo com as exigências morais do Evangelho. Deus quer que nós vivamos uma vida de santidade, de pleno relacionamento com o Senhor. Isso é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Um segundo aspecto é
mostrar sempre gratidão pela salvação que recebemos do Senhor Jesus Cristo, pela obra que o Senhor Jesus é um presente de Deus para as nossas vidas. E é claro, viver de modo digno do Evangelho de Jesus é demonstrar essa gratidão constantemente na nossa vida, declarando isso, mas acima de tudo, vivendo essa gratidão através do nosso relacionamento com esse Deus vivo e poderoso. E um terceiro aspecto é visar sempre o progresso do Evangelho através do testemunho de Cristo e também a prática de boas obras. Isso seria, resumidamente, viver de modo digno do Evangelho. E quando nós vivemos de modo digno do Evangelho, nós estamos imitando o Senhor Jesus. Por quê? Porque nós estamos o quê? Colocando em primeiro lugar a palavra liberada e nos propondo a vivê-la no nosso dia a dia. E com isso, nós seremos sempre transformados e assemelhados cada vez mais ao nosso modelo, que é o Senhor Jesus. Nós também podemos trazer outros textos, por exemplo, aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo Paulo também diz: por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então, ser imitador de Cristo é viver de maneira digna da vocação, da eleição, do propósito para o qual Deus nos salvou. É de fato viver totalmente para o nosso Deus e Senhor. Um outro texto que também a gente pode ler é Colossenses, no capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, no versículo 10, diz assim: desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós estamos falando de sermos imitadores do nosso supremo modelo. E aqui tem com certeza um desafio imenso para você e para mim, a respeito do estilo de vida que nós temos que buscar e desenvolver para podermos de fato sermos imitadores desse Senhor que nós amamos e a quem nós de fato queremos agradar através da nossa vida. E ainda um outro texto que eu quero agregar dentro dessa colocação é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 12, onde o apóstolo Paulo, ele diz, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória, a fim de viverem de uma maneira digna de Deus. Então, é o desafio da palavra de Deus para nós sermos imitadores de Jesus. E como é precioso quando os filhos de Deus entendem esse desafio da palavra às suas vidas e de fato se empenham para andar segundo a vontade de Deus, para de fato ter uma vida que testifique o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, com certeza vão impactar pessoas ao seu redor, pessoas vão ficar impressionadas exatamente com esse estilo de vida que nós vivemos, porque não é comum lá fora. Mas esse deve ser o nosso testemunho para que as pessoas percebam o quanto Jesus transforma uma vida e as pessoas sejam de uma forma ou outra atraídas para também quererem conhecer esse Senhor e entregarem a sua vida a Ele para experimentarem pessoalmente o que Jesus de fato faz na vida daqueles que creem. Então, no que nós somos desafiados a imitar Jesus? É claro que essa resposta é ampla, mas eu tenho 5 aspectos que eu creio que a gente tem que pensar sobre eles. No que nós somos desafiados a imitar Jesus. Primeiramente, nós somos desafiados a amar como Jesus amou. Somos desafiados a imitar Jesus no amor. E eu creio
que é um baita de um desafio. Porque quando nós examinamos a Bíblia, por exemplo, João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus se manifestou na vinda de Jesus, na obra de Jesus. Tudo que Jesus fez foi plenamente motivado pelo amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse? Um amor do Senhor para conosco, que o levou a dar a sua própria vida em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos resgatar da morte, para nos trazer à luz e fazer de nós verdadeiros filhos de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, é precioso demais. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 1 diz: vejam que grande amor tem o Pai, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então o amor, somos desafiados a imitar Jesus no seu amor. É um imenso desafio, mas com certeza, com a presença do Espírito em nós, nós cresceremos e entenderemos cada vez melhor como viver para podermos repercutir este amor que Jesus manifestou e que Ele derramou na nossa vida pela presença do Espírito Santo. Lá em João, no capítulo 13, nós temos esse grande mandamento liberado por Jesus, quando Jesus estava ali no lava-pés, quando ele lavou os pés aos discípulos. Após lavar os pés, ele libera esse mandamento, ele reafirma de fato esse mandamento, porque ele já havia sido liberado no Antigo Testamento, mas aqui no capítulo 13 de João, versículos 34 e 35, nós temos exatamente esta colocação do Senhor. Ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Esse é o grande mandamento. E nesse contexto que a gente vive, onde o amor se esfria cada vez mais, onde as pessoas são cada vez mais frias, cada vez mais indiferentes, eu julgo que esse mandamento, ele é muito, muito forte, e ele é necessário mais do que nunca. E nós, que nos chamamos filhos de Deus, precisamos necessariamente buscar a presença do Senhor, para que Ele nos habilite a nós nos amarmos uns aos outros de verdade. Nada de amor fingido, que não existe, nada de hipocrisia, mas um amor real, em que nós manifestemos isso nos nossos relacionamentos, e com certeza isso vai alegrar o coração do Senhor e vai abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, que vão ser, vamos dizer assim, pessoas que vão experimentar, vão vivenciar este amor, vão ser beneficiados pelos atos de amor que nós vamos estar manifestando para com eles. Então, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesta hora, imitar a Cristo no seu amor é um grande e primeiro desafio que eu quero apresentar. Segundo, como somos desafiados a imitar? Em segundo lugar, perdoando como Jesus perdoou. Jesus, ele se caracterizou pelo perdão. Talvez a cena assim que a gente normalmente cita, que é a mais impressionante, foi quando Jesus estava na cruz e as pessoas estavam ali passando e zombando dele,
dizendo toda sorte de coisas com respeito a ele, dizendo, ó, se tu é o Filho de Deus, desça daí. E o que Jesus faz? Ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, essa foi uma das características de Jesus. Lá em João 8, quando trouxeram aquela mulher apanhada em adultério flagrante, e a lei dizia que uma pessoa assim devia de ser apedrejada, o que Jesus faz? Jesus diz às pessoas que trouxeram aquela mulher, acusando-a daquele pecado, Jesus diz, quem de vocês não tem pecado, joga a primeira pedra. E as pessoas começaram a ir embora, a começar dos mais velhos até os mais jovens. Finalmente, Jesus vê que está só a mulher. E Jesus diz, eu também não te condeno. Jesus liberou perdão, diz, vai e não peques mais. Então nós vemos o grande nível de perdão que Jesus exerceu no seu ministério, na sua vida, e nós somos desafiados a também reproduzir esse mesmo estilo de vida, perdoando pessoas que nos ofendem, sendo pessoas que de fato vivam essa realidade na sua vida. Por exemplo, lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, Paulo diz, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Quando Jesus termina de ensinar a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14, ele diz, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Por isso que nós temos que imitar Jesus no perdão, porque o próprio Jesus ensina com clareza que se nós não perdoarmos os outros, não seremos perdoados dos nossos pecados. Então, é extremamente desafiador. É algo que nós precisamos buscar de Deus. Deus nos dar da sua graça. Deus trabalhar com o seu Espírito no nosso interior, porque é tão fácil pessoas nos ofenderem, pessoas dizerem coisas más contra nós, pessoas fazerem coisas que de fato nos desagradam, e às vezes é tão fácil brotar dentro de nós uma ira, um ressentimento, uma amargura. Mas tudo isso desagrada o Senhor. Por isso, nós somos desafiados aqui no nosso texto a sermos imitadores de Cristo. Também na área do perdão, liberando perdão a toda e qualquer pessoa que nos ofenda ou que faça algum mal contra nós. Meu irmão, minha irmã, perdoe, perdoe e perdoe. Um terceiro aspecto em que nós temos que imitar Jesus é servindo como Jesus serviu. Jesus, ele diz claramente lá em Marcos 10, 45, que ele não veio para ser servido. Jesus veio para servir. E quando nós examinamos os evangelhos e olhamos a vida, o ministério de Jesus, a vida e o ministério de Jesus foram uma vida e um ministério de serviço. Ele veio para servir e ele serviu as pessoas nas mais diferentes áreas de necessidade. E por isso ele é uma referência, ele é um modelo para cada um de nós. Por isso, inclusive, quando lá em Atos, Pedro prega a palavra de Deus, quando ele está testemunhando após aquele milagre lá daquele paralítico que foi curado na porta do templo, e também um pouco mais adiante, Pedro, ele fala exatamente a respeito de Jesus, ele apresenta Jesus
como servo. Em Atos 3, no versículo 13, Pedro, ele diz assim, ora, ninguém subiu. Não, desculpe, eu estou no texto errado. É Atos 3, estou aqui em João, não vai dar certo. Atos 3, no capítulo 13, diz, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. O próprio Deus chamava seu filho de servo. Pedro apresenta isso na sua mensagem, no seu sermão, logo após a cura daquele paralítico. E um pouquinho mais adiante, no versículo 26, ele de novo, tendo Deus ressuscitado o seu servo. Então Jesus ele é apresentado como servo. Lá em Gálatas 5:13 também Jesus é apresentado como servo. Ele foi alguém que veio para servir. Então abençoou pessoas durante o seu ministério, mas eu creio que a maior demonstração, né, do seu desejo de servir foi quando ele deu a sua vida na cruz e tomou sobre si o pecado e a culpa de toda a raça humana. Jesus, ele é modelo de alguém que serve. Por isso, a ordem para nós é clara nas Escrituras, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, ali nas bem-aventuranças, Jesus, ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E lá em 1 de Pedro, no capítulo 4, 1 de Pedro, no capítulo 4, nós lemos também, versículo 10, sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu, cada um conforme o dom que recebeu. Então, sirvam uns aos outros, cada um segundo o dom que recebeu. E em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, também Paulo menciona algo parecido, diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, temos que imitar a Cristo na área de sermos servos. Sabe, hoje é muito comum as pessoas quererem ser servidas, e eu diria que está cada vez mais difícil de ver pessoas que têm esse entendimento e que são verdadeiramente servos do seu próximo. Eu creio que nós temos que reavaliar as nossas próprias vidas, de como nós estamos caminhando nesse aspecto, na imitação do nosso modelo. Talvez nós tenhamos que nos humilhar e buscar de Deus graça para vivermos esse aspecto que é tão importante e de nós servirmos. Não querermos ser servidos, mas servirmos as pessoas, porque nós nos sentiremos bem, mas acima de tudo estaremos imitando o nosso modelo. O Senhor Jesus viveu para servir. Um quarto aspecto em que nós temos que imitar Jesus é sermos misericordiosos como ele foi. O que moveu Jesus durante seu ministério foi a misericórdia. O sinônimo seria a compaixão. Muitas vezes nos evangelhos nós vamos ler que foi por causa da sua misericórdia que Jesus operou um milagre, que Jesus estendeu a mão por uma pessoa, que Jesus abençoou alguém que estava ali próximo e que precisava da assistência e do auxílio do Senhor em alguma área da sua vida. Então Jesus, ele se moveu pela misericórdia, e isso é lindo demais. Por isso ele operou tantas coisas, por isso ele ajudou tantas pessoas, por isso a gente fica impressionado quando lê os evangelhos, porque a misericórdia permeou a vida e o ministério de Jesus, e por isso ele é o que? Ele é uma referência para cada um de nós. E eu creio que a cruz, onde Jesus morreu, foi a grande manifestação da misericórdia de Deus.
A misericórdia de Jesus para conosco, Ele pagou o preço da nossa culpa. Ele nos reconciliou com o Pai, Ele nos devolveu a oportunidade de novamente andar na presença do Senhor e sermos chamados filhos de Deus. Movido por misericórdia. Claro que teve o amor, né? Vários outros aspectos envolvidos, mas também a misericórdia moveu Jesus a Ele realizar aquela obra linda e maravilhosa lá na cruz. Por isso, em Mateus, no capítulo 9, no versículo 13, está escrito assim, que é uma recomendação para nós: vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Quero misericórdia. Deus quer um povo que exerça misericórdia. Esse é o grande desafio, é o grande chamado da palavra de Deus para as nossas vidas. Ainda em Lucas, no capítulo 6, no versículo 36, também diz algo nesse sentido. Lucas 6, 36, está escrito: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Então são textos que nos desafiam a buscarmos essas virtudes para que elas possam ser manifestas nos nossos relacionamentos e assim nós sejamos imitadores do nosso modelo supremo, que é o Senhor Jesus, a quem nós servimos como filhos ou filhas. Um último aspecto que eu ainda quero mencionar, em que nós temos que imitar Jesus, é sermos humildes, como Jesus foi humilde. Lá em Filipenses 2,8, diz que Jesus, ele se humilhou. O fato de ele ter vindo ao mundo foi uma atitude de tremenda humildade, porque ele, que era Deus, abriu mão da sua divindade, entrou na história, nasceu como um homem qualquer, se dispôs a viver neste mundo, no meio de toda essa realidade terrível, tudo isso movido exatamente pela humildade. Lá em Mateus 11, versículo 29, Jesus diz: aprendam de mim, porque eu sou humilde de coração. Então, Jesus, ele de fato manifestou esta humildade na sua vida, no seu ministério. Veja, o verdadeiro Deus se sujeitando a todas aquelas coisas que os evangelhos nos relatam. Isso é simplesmente extraordinário. Por isso ele é nosso modelo, por isso ele é nosso exemplo, e temos que nos empenhar para cada vez mais imitá-lo, sermos como Jesus foi, porque este é o chamado da palavra. Vivam de modo digno do evangelho. Eu li lá Filipenses 1:27, é um grande desafio para a nossa vida. E nessa área também eu quero ler Lucas no capítulo 14, Lucas 14, versículo 11, diz assim: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vale a pena nós sermos pessoas humildes e quebrantadas, porque finalmente nós vamos ser exaltados, e não tem coisa mais tremenda do que ser exaltado pelo Senhor. Mas para nós experimentarmos essa graça, nós temos que nos mover em humildade todos os dias nos nossos relacionamentos. Ainda na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, também temos uma palavra nessa direção. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Então, sermos imitadores de Jesus. Esse é o grande desafio, e repito, na sociedade de hoje, mais do que nunca, Deus precisa de pessoas
que de fato reproduzam o seu caráter, que de fato espelham a presença dele na sua vida. E você e eu, que nós professamos filhos de Deus, somos chamados e desafiados a sermos esses imitadores. E para que possamos sê-lo de uma forma cada vez mais completa, eu diria, nós precisamos conhecer cada vez mais esse Senhor. Portanto, precisamos mergulhar cada vez mais na sua palavra, porque ali nós vamos ter relatos de como ele era, de como ele agia, de como ele reagia. E esse entendimento vai nos dar cada vez mais subsídios para nós entendermos como que nós temos que nos posicionar, o que nós temos que abandonar na nossa vida, o que nós temos que agregar para podermos cada vez mais chegar naquele nível que o Senhor espera de cada um de nós o imitarmos como nosso modelo supremo. Que o Senhor, pelo Espírito Santo, haja na sua vida e leve você a ser verdadeiramente um imitador do Senhor Jesus. Eu quero orar, quero colocar a sua vida diante do Senhor para que Deus lhe abençoe, Deus haja no seu interior pelo seu Espírito, Deus trabalhe na sua vida, que de fato o Senhor primeiramente nos convença da necessidade de imitarmos o nosso Senhor, de buscarmos o Senhor para sermos mudados no nosso caráter. Ainda há tantas áreas do nosso caráter que têm que ser transformadas. Que você se coloque diante do Senhor, porque pelo Espírito Ele é capaz de mudar o seu coração e de levar você a compreender o que é ser um imitador de Cristo e capacitar você a sê-lo, para que por onde quer que você andar, as pessoas possam ver que Cristo habita em você, que Ele é o Senhor da sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero colocar cada pessoa que está conectada conosco nessa hora na Tua presença. Pai, nós lemos aqui e comentamos rapidamente o desafio de nós sermos imitadores do Senhor, que é o nosso grande modelo. Pai, com certeza, mais do que nunca hoje, o Senhor precisa, nessa sociedade que se afasta cada vez mais dos princípios, que se distancia cada vez mais dos valores, com certeza, o Senhor precisa sempre mais de pessoas que sejam plenamente comprometidas com o Senhor, pessoas que realmente têm comunhão com o Senhor, que buscam a presença do Senhor e que têm um desejo de serem transformados pela ação do Espírito na semelhança do Senhor, para poder então ser imitadores do Senhor, poderem repercutir o grande modelo, o grande exemplo que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro, Tu conheces a realidade da vida de cada um, Tu conheces, meu Deus, onde estão as fraquezas de cada um. Pai, Tu sabes, Deus, quais são os anseios que há na vida de cada um. A minha oração é: Deus, manifesta-te, Deus age, Deus abençoa, derrama a Tua unção, para que verdadeiramente um povo, Deus novo, comprometido, realmente, Deus que olhe para o Senhor, possa ser levantado nesse tempo, para que Jesus cada vez mais seja visto na igreja do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero ainda orar por pessoas que têm outros tipos de necessidades, pessoas que estão enfermas, pessoas que têm conflitos na família, pessoas que estão desempregadas, pessoas que talvez tenham causas na justiça, qualquer que for a área de necessidade, eu queria que você colocasse diante do Senhor. Sabe, o Deus das Escrituras é o Deus Todo-Poderoso. Através da obra da cruz, tudo que você precisa já foi conquistado. Agora é uma questão de você trazer isso à sua experiência por meio da fé. Por isso eu digo a você: creia. Tire a razão ela rouba a fé, ela nos distancia da bênção. Creia como uma criança, creia naquilo que o seu pai e a sua mãe diz. Creia, Deus vai fazer a obra. Senhor Deus Todo-Poderoso, a palavra diz que o Senhor em Cristo já proveu tudo aquilo que qualquer pessoa precisa. Pai, eu sei que há pessoas que estão conectadas conosco,
que nessa hora precisam de um milagre na sua vida. Estão passando por dificuldades, estão enfrentando sérios problemas, estão tendo lutas que estão trazendo tristeza, estão trazendo angústia, e outros sentimentos mais. Mas Deus, tu em Cristo Jesus, já proveste a vitória. E a minha oração é: Deus, age na vida dessas pessoas, tocas agora com o teu poder em nome de Jesus. Pai, que esses problemas sejam removidos pela tua mão. Pai, a tua bênção os alcance. Pai, que a paz, meu Deus, a saúde, Pai, a harmonia, Deus, venham sobre as vidas, venham sobre as famílias e cada vez mais isso alegre o coração dos teus filhos e coloque nos seus lábios um testemunho a respeito da fidelidade e do amor do Senhor. Pai, é no nome de Jesus que eu declaro a bênção e a vitória sobre a vida de todos que estão conectados em oração neste momento. Amém e amém. Só para concluir, lembrando da nossa atividade no final de semana, no sábado nós temos a junção jovem. Você que é jovem, se não é também pode vir, não há restrição nenhuma, venha participar dessa reunião e seja abençoado em nome de Jesus. No domingo temos 2 reuniões, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Com certeza, Deus se manifestará. Haverá uma ação poderosa de Deus e milagres serão realizados para a glória e louvor do nome daquele a quem adoramos. Obrigado por você ter estado conosco. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua casa.